Olá, pessoal! Vocês já pararam para pensar no impacto socioeconômico que podemos ter com esta proposta da PEC da retirada do turno de 6 por 1 das empresas? No vídeo de hoje, eu vou estar abordando este assunto e mostrando para vocês como o Lean Manufacturing e suas ferramentas podem ajudar a solucionar este problema. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos descobrir como as ferramentas do Lean podem nos ajudar. Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos ao Gemba Talks. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a PEC do regime de 6 por 1, um assunto muito falado esta semana no Brasil. E o principal ponto é como o Lean Manufacturing pode contribuir para o aumento de produtividade nessa questão. Então vamos lá? Bom, pessoal, aqui dentro do regime de trabalho 6 por 1, a PEC ela aborda dois pontos sensíveis. O primeiro é acabar com a possibilidade da escala de 5,5 dias de trabalho e 1 dia e meio de descanso, chamada 6 por 1. E por que deu esse número quebrado? Porque, na verdade, o trabalhador, nessa escala 6 por 1, ele trabalha 5 dias cheio, que são turnos de 8 horas de trabalho, e ele trabalha no sábado meio turno, que é o meio aqui do 5,5. O resto do sábado ele descansa e o domingo descansa, que seria 1 dia e meio de descanso. E o outro ponto sensível que a PEC mexe é alterar a escala de trabalho para um modelo 4x3, em que o trabalhador trabalharia 4 dias e teria 3 dias de folga, sem redução de salário. Então esses são os dois pontos que a PEC está abordando. Bom, falando um pouquinho do Lean, dentro da filosofia do Lean, a gente começar a entrar no assunto, ela tem uma ramificação que é a parte de respeito às pessoas. Então ele fala aqui de a parte de envolvimento dos trabalhadores. Então, quando vai ser feita uma melhoria, ou até o trabalhador, quando ele fala de um ponto sensível, que ele está vendo um ponto de melhoria no chão de fábrica, é importante ter esse canal de comunicação, ele ser ouvido, analisado, implementado, ele se sentir parte do processo, e também uma cultura de trabalho centrado nas pessoas, né? Ou seja, é um conceito de que a manutenção da eficiência da linha, a linha de produção rodando corretamente, e também o engajamento e a motivação da pessoa para propor melhorias, kaizens, né? Ele vem dessa cultura de que a pessoa é o centro de tudo, ok? Então, dentro do Lean, existe sim a preocupação com ter um trabalho padronizado que a pessoa consiga fazer ali na célula dela, né? Analisar o takt time, que nós vamos falar mais à frente aqui, para que ela trabalhe num ritmo de produção e numa cadência compatível, e também essa parte de envolvimento das pessoas, a parte humana. Então tem sim essa preocupação. Porém, nós temos que entrar em outros pontos também para tratar desse assunto, ok? Vamos lá então. E quais os possíveis impactos econômicos e sociais que essa mudança poderia trazer? Eu fiz um levantamento de vários estudos e pessoas e a seguir estarei trazendo alguns pontos relevantes sobre esta mudança. O primeiro impacto, pessoal, é se você reduz a disponibilidade do trabalhador na empresa, mantendo seu salário, o custo fixo do trabalhador para a empresa aumenta. Consequentemente, o empresário irá repassar este custo para o consumidor final, o que irá gerar aumento de inflação nos produtos como um todo, visto que todas as empresas, concorrentes ou não, estarão no mesmo regime de lei imposta pelo governo federal. Um outro ponto é trazer a aceleração da automação nas empresas. O fato de impor esse regime pode, numa análise de melhoria, trazer a parte de automação na empresa de forma mais rápida. Então, quando você coloca, por exemplo, robôs colaborativos e automação nos processos, o operador ele deixa de fazer atividades que às vezes não agrega valor, né, que nós vamos estar vendo ali no set de desperdícios, e ele fica focado em fazer atividades que agregam valor. Então, um dos impactos dessa PEC é a aceleração da automação nas empresas. Nós tivemos uma entrevista do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e ele disse o seguinte, abre aspas, é um projeto que acho bastante prejudicial para o trabalhador, porque no final vai aumentar o custo de trabalho, a informalidade e diminuir a produtividade. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Bom, o custo de trabalho, ele aumenta, como eu comentei, porque quando você tem menos trabalhadores, com menos tempo, mantendo o salário, muitas das vezes o empregador ele vai precisar contratar mais pessoas para suprir a quantidade de horas disponíveis dele, que
vai manter a mesma quantidade de horas disponíveis e poder fazer a entrega do cliente, que é o takt time. Nós vamos ver a seguir. E a parte de informalidade pode aumentar também, porque com esse tipo de regime pode aumentar o desemprego também, porque como o custo das empresas vai aumentar, as empresas podem tentar reduzir a quantidade de pessoas, né? E aí as pessoas acabam ficando na informalidade. Esse é um ponto também, um impacto possível aí. Segundo estudo da Gerência de Economia da FIEMG, as perdas semanais poderiam chegar a 8,5 bilhões de reais para as indústrias brasileiras e de 38 bilhões de reais para os setores produtivos de modo geral no país. Entre outros impactos estariam aumento de custos para as empresas, e muitas empresas precisariam contratar novos empregados para suprir, aumento dos seus custos operacionais, repasse desses custos no produto final, o que geraria um aumento de inflação. Então, o produto final lá no supermercado, na prateleira, hoje custa X, ele teria um aumento por conta desse aumento de custo de fabricação das empresas. Ou seja, teria um impacto negativo para o consumidor final, que estaria perdendo seu poder de compra devido ao aumento dessa inflação. Essa pressão sobre os preços, que iria aumentar os preços, pode ter um impacto direto na inflação, encarecendo ainda mais o custo de vida do cidadão e reduzindo o poder de compra dos trabalhadores. Outro ponto que o estudo enfatiza é que esse cenário de inflação alta e menor poder de compra pode ser necessário que o trabalhador complemente suas rendas assumindo novos trabalhos durante os dias de folga. Então, olha só que interessante. O trabalhador, com essa proposta, ele vai trabalhar só 4 dias. Só que devido ao aumento de inflação e aumento do preço das coisas, o poder de compra da pessoa ele vai cair. Então, pode ser que, mesmo ele trabalhando 4 dias, ele ainda precise ter um segundo emprego, uma segunda fonte de renda, para ele poder suprir a necessidade básica dele de renda e manter a casa, por exemplo, a família dele. Então, no fim das contas, ele vai continuar trabalhando a mesma quantidade de dia ou até mais. Esse é um outro ponto interessante que foi levantado nesse estudo. Então, esses foram os impactos que foram levantados que poderiam acontecer. Bom, pessoal, falando um pouco de takt time. O takt time, essa proposta do governo, ela vai alterar toda a parte de horas disponíveis de produção de todas as empresas. E hoje em dia, as empresas, elas trabalham num ritmo de produção, que a gente chama de takt time, a cadência, com base na demanda do cliente e com base no tempo disponível. Esse numerador aqui, tempo disponível, é onde vai ser alterado. Então, caso essa proposta passe e o trabalhador comece a trabalhar apenas 4 dias, o tempo disponível para ser convertido em produtos, ele vai ser reduzido. E aí nós teremos alguns impactos negativos que nós vamos ver a seguir. Bom, antes de mais nada, o takt time ele é como se fosse ali a cadência da empresa. Quantas peças eu preciso fazer a cada X tempo para mim atender a demanda do cliente. Então, é como se fosse a batida ali da empresa, né? A cadência, o ritmo de produção para atender a demanda do cliente. Eu coloquei aqui também um livro, né? O Takt Time, de Giles Johnson. Se vocês quiserem ler, é uma bibliografia interessante, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da Takt Time. Então, imaginem que você tem aqui uma seguinte configuração de turno. Você tem 3 turnos de produção, cada turno trabalha 8 horas. E no sábado, você tem 2 turnos de 4 horas, que é exatamente o modelinho aí do 6x1. Então, 3 turnos, 8 horas, cada hora tem 3.600 segundos, você tem disponível 86.400 segundos por dia. E no sábado, 2 turnos de 4 horas, vezes 3.600, você tem mais 28.800 segundos disponíveis. Temos aqui as perdas planejadas. Então, todo turno nós temos pausas gerais, 2 pausas de 10 minutos, 1 hora de almoço. Todo turno tem reunião de turno, que é na hora que troca o turno, 5 minutos. E também tem 5 minutos para limpeza e 5S em todo turno. E todo dia tem uma manutenção preventiva de 15 minutos. Essas são as perdas planejadas. Na frente de cada uma, pessoal, eu calculei aqui quantos segundos dá de perdas. Então, nós temos aqui no sábado, por exemplo, 2 pausas por turno, que dariam 1.200, cada turno é 600 segundos. Temos aqui a reunião de troca de turno, que acontece uma reunião só, 300 segundos, é uma reunião de 5 minutos. E temos também
aqui a limpeza 5S, que acontece 2 vezes de 5 minutos. Dariam 600 segundos. Então, eu calculei aqui as perdas. Então, diariamente, nós temos essas perdas aqui, que somadas dão 14.400 segundos. No sábado, temos mais 2.100 segundos de perda. E aqui nós temos os tempos disponíveis. No turno 6x1, temos como tempo disponível diário, considerando já o sábado, 86.400 segundos mais 28.800. Então, nós temos 115.200 segundos disponíveis. E as perdas somadas, já com o sábado, dão 16.500 segundos. Já no sistema 4x3, nós teríamos por dia 86.400 e as perdas 14.400. Então aqui o sistema, quanto que eu tenho de perda diária no 6x1 e no 4x3. Bom, vamos simular aqui que o nosso cliente ele tem um pico de demanda contratada de 15.000 peças por semana. E normalmente, o contrato do cliente, como que ele funciona? Cada setor é de um jeito, mas ele tem normalmente uma gordura, né, uma margem de variação. Então, por exemplo, se o cliente contrata 10.000 peças por mês, ele tem normalmente ali, tem contrato que é normalmente 15%, 20% de flutuação. Então ele pode variar, por exemplo, 20% para menos e 20% para mais. Nesse exemplo, o pico de variação, ou seja, já com a variação para mais máxima permitida em contrato, ele não pode passar de 15.000 peças. Então essa aqui é a nossa demanda semanal do nosso cliente. No sistema 6x1, nós temos aqui o tempo disponível e as perdas. O regime 6x1 nós temos 5,33 dias disponíveis, sendo 5 dias de 24 horas completos e mais 1/3 de dia de sábado, porque no sábado são 2 turnos de 4 horas, totalizando 8 horas, que é 1/3 do dia. A demanda diária do cliente seria 15.000 peças por 5,33, 2.815 peças por dia. Essa é a demanda diária. E no sistema 4x3, a gente tem o tempo disponível, as perdas planejadas, e nós temos 4 dias disponíveis. Nesse caso, a demanda do cliente seria de 15.000 peças por 4, 3.750 peças por dia. Ou seja, olha só que diferença. Quando você trabalha menos dias, para entregar as mesmas 15.000 peças na semana, obviamente você tem que fazer mais peças por dia. E a cadência, o takt time, ela vai ficar da seguinte forma. No sistema 6x1, eu tenho aqui os segundos disponíveis, que seriam já o total menos as perdas, dividido pela cadência que eu preciso fazer por dia para atender no final da semana as 15.000 peças. Eu chego num tempo de 36 segundos por peça. Já no sistema 4x3, eu tenho muito menos segundos disponíveis, 72.000, e tenho 3.750 peças que eu tenho que fazer por dia. O tempo de ciclo seria de 19, a cadência seria de 19 segundos por peça. Olha só, pessoal, que diferença. Então, no sistema 4x3, a pessoa trabalha menos na semana, mas ela tem que fazer uma peça a cada 19 segundos. E no sistema 6x1, uma peça a cada 36, ela consegue no fim da semana entregar as mesmas 15.000 peças que ela faria com 19 segundos no sistema 4x3. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de mudança brusca, né, no sistema das empresas, porque isso afeta a produtividade. E aí, se a empresa não consegue manter essa cadência aqui de 19 segundos, ela ou vai precisar contratar mais pessoas para manter, por exemplo, o quinto dia e o sábado produzindo e manter essa disponibilidade de 98.700 segundos, ou ela vai ter que automatizar o processo dela, fazer alguma melhoria de processo para que o tempo de produção dela chegue a 19 segundos. Então, pessoal, olha só que diferença, né? Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de mudança brusca. Antes da gente fazer qualquer mudança em escala, primeiro nós temos que conferir o takt time e a produtividade da empresa versus a demanda do cliente. O primeiro passo é esse. Então, nós temos que primeiro atuar em aumento de produtividade, fazer as peças em 19 segundos, aí sim a gente conseguir trabalhar apenas 4 dias na semana. Esse é o ponto principal. Bom, mas como que nós podemos aumentar a nossa produtividade? O primeiro ponto, pessoal, é aumentar a produtividade hora a hora. Dentro desse ponto nós temos os 8 desperdícios do Lean, que seria a superprodução, a espera, o transporte desnecessário, processamento excessivo, o estoque inventário muito alto, excesso de movimentação
defeitos e desperdício de intelecto humano. Outro ponto é utilizar Kaizen, de melhoria contínua, para implementar pequenas mudanças que aumentam a eficiência. Implementar o OEE, que é a eficiência geral do equipamento, para monitorar a eficiência das máquinas e tomar ações corretivas com base no Pareto de perdas, o downtime. Segundo ponto, robotizar parte da produção. A introdução de robôs colaborativos, os famosos cobots, para tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, ajuda a liberar os colaboradores para funções mais complexas e estratégicas. Então, por exemplo, o operador de máquina ele pode focar muito mais em fazer uma medição ali, ou analisar uma medição. A medição pode até ser feita de forma automática, mas ele tem que analisar para poder fazer uma intervenção na máquina. É uma tarefa que agrega muito mais valor e exige mais do intelecto humano. Né? E para as tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, a gente utilizaria os cobots. Automatizar processos de baixa produtividade para reduzir a dependência de mão de obra intensiva, especialmente em linhas de montagem ou inspeção. Então, processos que geram muita fadiga aos operadores, exemplo, fundição, esse tipo de processo vale a pena fazer pequenas automações, ou até 100% automatizado, para que libere os operadores para estar fazendo tarefas mais complexas. Melhoria na gestão operacional. Automação de tarefas administrativas e processos não produtivos para liberar mais tempo dos gestores e colaboradores. Revisar processos internos para eliminar gargalos e criar fluxos de trabalho mais ágeis. Você ganha tempo e agiliza a gestão. Uso de incentivos e engajamento. O primeiro ponto aqui é implementar sistemas de bonificação por produtividade, incentivando os trabalhadores a atingirem metas claras. E o segundo é criar um ambiente de trabalho mais engajador e colaborativo, aumentando a motivação e reduzindo a rotatividade, o famoso turnover. Essas soluções, alinhadas com ferramentas do Lean Manufacturing e tecnologia, ajudam a reduzir custos operacionais e otimizam os recursos disponíveis, minimizando os impactos financeiros aos empresários e aumentando a competitividade da empresa e a manutenção dos empregos. Bom, pessoal, e qual é a conclusão que nós chegamos com todas essas informações? Bom, o primeiro ponto é que, no mundo do Lean, a eficiência e a produtividade são fundamentais e a ideia de reduzir as horas de trabalho sem considerar o impacto na produção pode não ser a melhor estratégia. É o que nós vimos aqui, todo esse material, analisando comentários, fontes de informações diferentes e vários analistas, né, do mercado que analisaram a proposta. Realmente, pessoal, nós vimos lá que afeta várias coisas da empresa. Takt time, que é a cadência da empresa, os custos de produção, enfim, várias coisas são afetadas. Então, antes de sair reduzindo jornadas, mantendo os salários, nós precisamos avaliar todos esses pontos, porque no fim das contas pode não ser uma boa coisa e o trabalhador ter que trabalhar até mais dias da semana para poder manter o seu poder de compra. E aqui alguns pontos do sistema atual, que na minha opinião, eles colaboram para manter uma certa liberdade, que seriam as convenções e acordos coletivos, possuem hoje uma negociação flexível. Então, as convenções hoje, quando tem mudança de horário, é feita convenção, avisado os sindicatos, os trabalhadores, e de comum acordo é feita a alteração. Isso dá liberdade para ajustar a carga horária às necessidades produtivas sem prejudicar os direitos dos trabalhadores. Outro ponto, ele é similar ao banco de horas. O banco de horas funciona mais ou menos igual. Né? Quando nós temos o banco de horas, ele tem que ser bom para ambas as partes, e quando a empresa precisa, você consegue fazer horas na empresa, ela não precisa pagar horas extras até uma determinada quantidade. E quando o trabalhador também precisa, às vezes fazer alguma coisa fora no horário de trabalho, né, uma coisa particular, ele consegue estar utilizando o banco de horas. Então fica bom para os dois. E também, pessoal, nos Estados Unidos, eles utilizam muito contratos, lá não tem, no caso, a CLT, né? E os contratos deles são muito flexíveis. Então, por exemplo, se uma pessoa é jovem, ela está construindo seu patrimônio agora, ela está querendo ganhar mais dinheiro, então, se ela chegar para o patrão e falar, não, eu quero trabalhar X horas por semana, quase todos os dias, porque eu estou construindo patrimônio. Ok, lá é livre, então ele faz o contrato com o patrão, né, o empresário, e ele trabalha essas horas que ele está querendo.
Já uma pessoa que, se ela já tem família, tem filhos, já está num outro estágio da vida e ela quer trabalhar 5x2, ela faz um contrato de 5x2 com um empresário e trabalha 5x2. Então, eu sempre defendo que a liberdade é sempre a melhor opção. Então, nesses exemplos aqui, né, como é nos Estados Unidos, o banco de horas, as convenções e acordos coletivos, é sempre a melhor forma, porque você dá liberdade de escolha para as pessoas. Agora, quando é uma coisa imposta, né, para baixo, no caso aí do governo federal na canetada, nós vimos aí no material que afeta vários pontos e pode até gerar a quebra, né, de algumas empresas, porque o custo operacional aumenta muito, né, e pode tornar a operação inviável. Bom, pessoal, sobre o assunto 6x1, é isso que eu gostaria de passar. Deixe nos comentários aí o que vocês acham do assunto, se vocês acham que é válido, que não é. Depois de ter visto esses pontos, se vocês têm algum ponto, um comentário adicional para fazer. E é claro, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Muito obrigado!